mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual o fundamento da nossa fé? Essa é a questão. Este é talvez o maior desafio que nós precisamos não só pensar, repensar, mas caminhar para o amadurecimento. Primeiro que nós precisamos entender que fé não se trata de pensamento positivo. Um outro aspecto que fé não se trata do que vemos, pois Jesus mesmo falou acerca disso lá em João 4,48, quando ele disse: "Vocês só creem quando veem grandes milagres?" Então a questão não são os aspectos ou as coisas que nós vemos, não são os milagres que nós vemos. A fé ela é fundamentada naquilo que Cristo fala, nas promessas de nosso Deus. Nós precisamos entender uma coisa: a fé ela vem pelo conhecimento da palavra de Cristo, isto é, pelo entendimento, pela compreensão daquilo que Cristo proferiu, ou seja, de suas palavras, não pelo que a gente vê. E isto é o que deve nortear as nossas vidas. Não se trata do que vemos, não se trata do que nós fazemos, não se trata de pensamento positivo. Por isso, o amadurecimento e o nós podermos viver o reino de Deus segundo a vontade de Deus está no fundamento que se trata de fé, palavra e oração. A fé não é simplesmente sentimento nem força de vontade, mas é o conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, nós não conheceremos as promessas. Sem conhecer as promessas, nós não poderemos crer, pois não se trata do que vemos, mas do que Cristo falou. E isto é o que nós precisamos ter como fundamento em nossas vidas. A vida de oração é que nos levará a julgar a nós mesmos, porque as nossas palavras proferidas, quando colocamos à luz do que a palavra fala, nós poderemos nortear e julgar aquilo se está coerente e alinhado com a vontade de Deus. Por isso Tiago disse: olha, vocês não têm, ou seja, não alcançam o que pedem porque vocês pedem mal, pedem para esbanjar nos próprios prazeres. Então, nós precisamos entender que os nossos pedidos a Deus não é fundamentado nos nossos desejos, mas nas promessas, na palavra que Ele profere, no propósito da nossa vida, na razão do nosso viver. Então, fé não se trata do que a gente vê, não se trata dos milagres. A gente crê em Cristo por causa do que Ele falou. Mas como amadurecemos? Essa é a questão. À medida que nós vamos caminhando e as tribulações, as lutas, os problemas, as dificuldades que aparecem, e baseado na promessa nós vivemos. E aí nós passamos por experiência, por poder ver, então, depois de crermos, o resultado de crermos naquilo e de caminharmos, de seguirmos em frente. Pois é a experiência que nos levará à compreensão das promessas e nos levará a crer em Cristo num processo de amadurecimento e de confiança que vamos construindo. Não porque Deus precisa disso, mas porque nós precisamos. É um processo de desvendar, de conhecer. O crer, ele é resultante da fé que nós temos, e a fé é decorrente do conhecimento que nós temos da palavra. E a gente precisa entender que essa é a nossa jornada. Por isso, caminhar, amadurecer é fundamental. Mas como fazer isso? Com a vida de oração e através da palavra, pois esse é o fundamento que vai nos levar ao amadurecimento, ao conhecimento de nosso Deus e ao conhecimento da sua vontade. Não existe outra maneira. Não existe milagres diferente disso. Um processo por osmose. Não é uma questão de irmos às nossas reuniões ou participarmos de nossas reuniões. Não é isso que vai fazer com que nós amadureceremos, mas isto nos suporta no processo. A gente precisa entender que estas coisas são meios para a nossa caminhada. O amadurecimento ele é decorrente do compromisso de querer conhecer, compreender e aprender sobre a vontade de Deus. E principalmente, não só conhecer, mas nos submeter, como Cristo nos deu o exemplo. Pois Ele nem sempre queria fazer as coisas, mas Ele colocou a vontade do Pai à frente de tudo. Como aconteceu no Jardim do Éden, no Jardim do Getsemane, ele pediu para que o Pai
o livrasse daquela hora, mas o que ele falou, seja feita a sua vontade. É esse aspecto que a gente precisa entender. Nós precisamos amadurecer e conhecer o nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.